O colar de diamantes. 4. A lenda do ladrão da cidade de Olímpia. Periodicamente, Divaldo Franco visitava Francisco Cândido Xavier, buscando-lhe a companhia amena e sábia, o acolhimento sempre generoso e estimulante. Da sua parte, levava-lhe a energia da jovialidade e o invulgar e contagiante entusiasmo que compartilhavam nas expansões de profundo amor e legítima fraternidade, a brindarem-se com dissertações e relatos que preenchiam seus momentos de gratificante alegria e paz. Num desses encontros, o grande médium mineiro narrou-lhe uma lenda que escutara do espírito Humberto de Campos, a qual Divaldo memorizou e apresentou-a, na peculiaridade da sua emoção, em palestra pública na cidade de Salvador, no mês de julho de 1988. Uma antiga lenda narra que, na cidade grega de Olímpia, nota explicativa 22, Olímpia, cidade da antiga Grécia, é famosa por ter sido o local onde se realizavam os Jogos Olímpicos da Antiguidade até sua supressão, em 394, pelo imperador romano Teodósio I. Olímpia também é conhecida pela gigantesca estátua acima referida. Havia um santuário especial dedicado a Zeus. Nota 23. Zeus, senhor do Olimpo, deus do céu e da terra, considerado a divindade suprema do panteão grego. Os romanos conheciam-no por Júpiter, e que a tornou célebre. O santuário de Zeus ficava no alto da bela colina de onde se podia ver a deslumbrante urbe. Na maravilhosa Olímpia, as almas viviam em febre de prazeres e de alegria, onde a felicidade predominava, porquanto viver perto de Zeus, contemplar-lhe a estátua monumental e o santuário, pode galgar-lhe as escadarias imensas e depositar-lhe aos pés as oferendas, já era uma forma de atingir a verdadeira plenitude. Certo dia pela manhã, um bandido que se dedicava à rapina, depois de meditar demoradamente, decidiu-se por abandonar o furto. Compreendeu que, na meia-idade, ele não se podia mais permitir a aventura, viver de assaltos, deter-se em situações perigosas. Então, veio-lhe a inspiração para realizar um delito no qual pudesse amealhar uma verdadeira fortuna e liberar-se daquela arte degradante que o martirizava. Iria aguardar uma ocasião oportuna. Ainda se demoravam as sombras da noite, apesar de a madrugada lentamente vencer a densidade da escuridão, quando resolveu sair a deambular pelos bairros elegantes da cidade. Subitamente teve a atenção voltada para um palacete, que, descuidadamente, estava com uma das portas aberta, denunciando que a família possivelmente saíra com muita pressa e os empregados esqueceram-se de cerrá-la. Vencido pela cobiça e ávido de poder, o bandido adentrou-se sorrateiramente e se dirigiu, depois de passar pelo formoso átrio, à alcova doméstica. Encontrou-a regularmente revirada, denotando que o casal havia chegado de uma festa na noite anterior e se vira obrigado a viajar de imediato, assim que a alva raiasse nos céus da cidade famosa. Ali, sobre os móveis, estavam joias de alto preço, braceletes, diademas, anéis, e no seu entorno encontravam-se vasos de alabastro, objetos e utensílios de alto valor, adornados de pedras preciosas. O bandido, muito feliz, começou a reunir todos aqueles petrechos que iriam aposentá-lo regaladamente. E como formassem volume muito grande, ele resolveu por tirar a fronha de um travesseiro de plumas, amarrando-a numa das extremidades
e pôs-se a repletá-la apressadamente. A fronha tornou-se referta. Num ato incontinente, voltou-se para as jarras de ouro, de prata, de alabastro e começou também a encher uma segunda fronha. Colocando o fruto de sua cupidez sobre as costas, preparou-se para sair. No exato momento em que ia abandonar o quarto, um ancião, que era membro da família, percebendo aquela movimentação inusitada, veio às apalpadelas pelo corredor, a indagar quem estava ali, porquanto era invidente. O bandido prendeu a respiração. Viu no olhar parado do ancião a cegueira estampada. E como aquele percebesse-lhe a respiração ofegante, abriu os braços na aduana da porta de saída e intimou: "Quem está aí? Anuncie-se, faz favor." E porque o impedia de evadir-se, o assaltante tomou um vaso de alabastro e avançou, dominado pela fúria, golpeando reiteradas vezes o homem de idade, que tombou exangue, vindo a falecer ato contínuo. Saltou sobre o cadáver e saiu em disparada a carregar o resultado da sua rapina. O dia avançava em claridade. Olímpia, como as ilhas gregas, é uma cidade ardente, fremente de movimentação. O facínora caminhou apressado para poder evadir-se ao máximo do lugar do crime e encontrar do outro lado uma embarcação que o levasse a Corinto, para dali fugir na direção da Península Itálica. No momento em que a canícula atingia uma temperatura elevada, ele sentiu-se vencido pela estafa, a sede, o calor, cansado da fuga pela estrada longa e empoeirada. Observou que adiante havia uma árvore generosa, repleta de verdor. Uma muralha protetora e antiga derrama sombra agradável sobre a relva delicada, deixando o lugar privilegiado pela temperatura amena. Ele não resistiu à atração da paisagem, preferindo repousar um pouco para dar curso à viagem de fuga. Colocou os 2 sacos com a rapina de forma acomodada. Deitou-se e reclinou a cabeça sobre um deles, adormecendo de imediato. Mal perdeu a consciência, teve uma visão extraordinária. Desenhou-se-lhe, na paisagem mental do estado onírico, o imponente Zeus, com as mãos distendidas em atitude de socorro. O seu olhar era rutilante, como 2 safiras preciosas. Os lábios abriram-se suavemente, e uma voz que parecia um troar de canhão longínquo falou-lhe aos ouvidos: "Foge, foge daqui. Dentro de alguns minutos a muralha ruirá. Choveu nestes dias e os seus alicerces estão abalados. Ela vai ruir e tombar sobre o teu corpo, matando-te impiedosamente. Foge!" Escutando a voz imperiosa, o bandido despertou, olhou em derredor, mas tudo parecia bem. O sol dardejava como antes, mas, por via das dúvidas, tomando dos 2 fardos, afastou-se com cautela. Mal chegara a uma distância regular que lhe podia preservar a vida, com estrépito a muralha tombou, despedaçando sobre a árvore e o lugar em que ele encontrava, tendo-o matado caso ali estivesse permanecido. O bandido comoveu-se, dominado por um estranho abalo emocional. Resolveu-se por voltar a Olímpia e o fez imediatamente. A emoção lhe desgoverna as carnes. Sabia que era um bandido, reconhecia sua dificuldade, mas diante daquela situação amarga, sentiu imperiosa necessidade de agradecer a Zeus, que apesar do crime que acabara de perpetrar, dele teve compaixão, salvando-lhe a vida. Olímpia se derramava sobre as colinas da cidade. Estava agora à sua vista, quando a tarde dourada começou a tomar conta do dia. Alcançando o santuário, no acume da montanha,
adentrou-se precipitado às colunas jônicas, dóricas e coríntias, autênticos desafios à arte e à ciência da arquitetura, sentindo-lhes a imponência. Lá no fundo, a estátua de Zeus, em maravilhosa composição de mármore de Carrara, apresentando-se grandiosa em atitude estoica de dominador. A escadaria imensa, fracamente iluminada por algumas lâmpadas votivas, deslumbravam, enquanto o perfume de mirra, que bailava no ar ao lado de outros aromas, levaram-no a uma comoção inabitual. E em pranto jogou as joias sobre o piso e selecionou um maravilhoso rubi. A gema vermelha, como uma pasta de sangue, refugia agora diante dos raios do sol que penetravam entre as colunas deslumbrantes. Por parecer-lhe a joia mais rara, acercou-se da escadaria imensa, subiu-a um pouco e, a meio caminho, depositou a joia num dos degraus, em comovedora oferenda. Depois, desceu, ajoelhou-se de mãos abertas e exclamou: Senhor, sabes que sou ladrão e sabes também que sou assassino. Venho depositar aos vossos pés a gema mais fascinante, aquela que me parece a mais valiosa, traduzindo a minha gratidão, porque acabastes de salvar minha vida. Dobrou a cabeça, emocionado entre lágrimas. Quando a ergueu, ficou estupidificado, porque teve a sensação de que o monumento de mármore parecia oscilar na base. E aquele ser grandioso destacava-se do bloco que o enjaulava, adquirindo vida, com o semblante aberto num sorriso jovial, os olhos refulgentes, a mão a movimentar-se numa atitude de vitalidade. O grande Deus, com a toga a cair-lhe até os pés, começou a descer a escadaria numa atitude majestosa. Aproximando-se da joia, dobrou-se, tomou-a na mão e, chegando ao lado do bandido, devolveu-a. Toma, não a necessito. Devolvo-te a gema com que me pretendes honrar. Mas, senhor, acabais de salvar minha vida. Quero presentear-vos a minha gratidão. Aí está, senhor, o produto da minha rapina, que reparto convosco. Tomai a joia. Ela é tudo o que posso dar-vos por me haverdes salvado. Ou, do contrário, a minha vida não tem sentido. Foi então que o Deus glorioso e triunfador, diante das últimas palavras do bandido, adiantou: Sim, a tua vida tem sentido. Não a salvei porque a mereças. Salvei-a porque tu não mereces morrer. O teu crime é tão nefando, a tua existência é tão abjeta, que a morte seria inevitavelmente um prêmio pelo crime covarde que acabaste de perpetrar. Vai, leva as gemas da tua maldição, carrega-as sobre os ombros, e toda vez que a morte se acerque de ti, eu te salvarei, para que a tua punição seja a vida. E agora, foge de Olímpia, afasta-te de mim. Conta a velha lenda grega que o bandido pegou das gemas e das fronhas repletas de tesouro, depô-las sobre os ombros e partiu na direção do seu próprio fadário. Essa lenda estará repetida mais tarde em uma outra, algo semelhante, de natureza hebreia, chamada a história de Judas Averus, judeu errante, apatriada, sem lugar, sem ninguém, sem carinho. Também está presente na tradição hindu, quando Buda diz: o erro é como a sombra, quando raia a paixão, leva ao crime. Onde quer que a consciência culpada esteja e se abra a luz, ela se veste de trevas, porque a consciência culpada é semelhante ao corpo, que sempre projeta a sombra. Está atualizada na palavra sânscrita, dharma, lei que, desrespeitada, dá origem a uma outra palavra sânscrita, karma,
efeito do mau uso da lei. Quando a lei é respeitada e o uso é positivo, o Dharma é abençoado. Quando a lei é desequilibrada e o indivíduo a desconsidera, o karma é padecimento. E por essa razão que os karmas negativos nos seguem em pós, como os dharmas positivos nos abrem as portas da vida. A lenda do bandido de Olímpia tem uma grande atualidade nesta hora de dores, que o Espiritismo cumpre luarizar e modificar neste momento de desafios e amargores que a doutrina espírita cabe solucionar. Nesta hora, quando fomos chamados a uma mudança de atitudes perante a vida, e ainda não nos resolvemos por imprimir no nosso cotidiano a certeza inapelável de que somente uma consciência tranquila, que se deriva de um coração pacificado pela conduta reta, constitui a meta que nos cabe atingir. Solidão, enfermidade, dores morais, problemas socioeconômicos, dificuldades são a injunção que a vida nos retribui, graças à nossa conduta nos dias passados. Diante disso, aproximamo-nos do trono de Deus e lhe fazemos a oferta, a nossa oblata. Oferecemos-lhe o coração em holocausto, a vida em sacrifício, e Deus nos contesta. O repouso, por enquanto, ser-vos-ia um prêmio. A ansiedade, o arder na sarça, é o que mereceis como tributo de reabilitação. Eis porque os nossos karmas nos levam às pessoas e aos caminhos que devemos percorrer, mas que nos cabe ultrapassar com a alegria de viver, com a certeza de que nos estamos depurando e que, por mais áspera se nos apresente a injunção reparadora, ela é sempre o caminho da nossa redenção. Narra o espírito Humberto de Campos, pela abençoada mediunidade de Chico Xavier, que apresentarei conforme a emoção deste momento e com ligeiras modificações que, numa daquelas jornadas realizadas por Jesus, Pedro acercou-se dele emocionadamente, levando 3 candidatos ao Evangelho. Com a efusão do homem simples que houvesse encontrado 3 tesouros, referiu-se ao mestre. Rabi, hoje te irei doar a felicidade. Trago-te de presente 3 homens excepcionais. Imagina, Senhor, que tive a maior dificuldade de os encontrar. Trouxe-os a fim de que possam servir na nossa seara, trabalhador no desdobramento da Boa Nova. Este aqui é Eliaquim ben José. Vê, Senhor, é um homem venerando, as suas barbas brancas e as suas cãs projetadas, seus olhos agudos de lince e sua respeitabilidade farisaica dão-lhe toda a grandeza que vai projetar em nosso ministério o poder de que ele se encontra investido. Então, desejo dizer, Senhor, que este homem é portador de uma habilidade especial, é um homem prodigioso. Ele vê em circunstâncias raras, sua visão penetra as paredes e pode encontrar qualquer coisa que esteja oculta ao olhar comum. É capaz de ler os pergaminhos sagrados que estão por detrás do santuário. Quando o sacerdote se levanta e descerra o papiro que vai ler, ele antes o lê e pode descobrir tesouros ocultos. À sua vista, parecendo dardejar um fogo divino, adentra-se em toda a parte e nenhuma parede lhe serve de impedimento. Ele está desejando aderir à Boa Nova. Jesus olhou para Eliaquim. O homem, venerando, curvou-se, repetiu a saudação tradicional e confirmou. É verdade, posso ver a larga distância. Sou capaz de enxergar de olhos fechados tudo aquilo que se passa em uma cidade muito distante. Gostaria de colaborar com a tua revolução. Sei, meus olhos dizem-me que tu és o revolucionário de Deus, o Messias. Desejo
dar-te as minhas forças. Quero seguir contigo e estou disposto a qualquer sacrifício. Há, porém, uma condição. Sou um homem respeitável em Jerusalém. Desfruto de uma posição social invejável. As pessoas me consultam. Meu nome está nos pergaminhos sagrados das famílias tradicionais da Hebreia. E desejo colaborar contigo, porém, um pouco à margem, discretamente, distanciado, porque se as pessoas souberem que aderi a um revolucionário, este escândalo poderá projetar o meu nome numa área desagradável, prejudicando a minha imagem. Mas estarei disposto a ajudar-te, sempre que se faça necessário. Colaborarei, está bem? Jesus sorriu com uma expressão enigmática e profunda. Olhou para Pedro, que, não sopitando o entusiasmo, continuou. Este aqui é um homem na pujança das forças. É Sadoc, um homem admirável, Senhor. Ele escreve de uma forma que fascina. A sua mão, sem qualquer contato humano, escreve páginas ardentes e arrebatadoras. Ele é capaz de tocar as pessoas e abençoá-las. Chispas, labaredas de fogo saem dos seus dedos e recuperam a saúde nos enfermos. Ele escreve discursos notáveis e interpretações grandiosas da lei. Mas quando toca, as pessoas fremem e se libertam dos espíritos maus, das situações penosas. Ele também está disposto a trabalhar contigo. Jesus olhou para Sadoc e também se curvou. Apresentando a gentileza do trato, a finesse do gesto, corroborou. É verdade, as minhas são mãos abençoadas por Javé. Quando as toco, as feridas fecham. Quando escrevo, rutilam estrelas nas minhas palavras. Toda vez que me acerco de alguém, de mim se exterioriza um poder que é saneador. Então desejo colaborar contigo, mas neste momento estou comprometido com uma revolução. Sei que o poder de César está quase por cair e ficarei à retaguarda. Ajudar-te-ei, mas não posso aparecer de público, porque senão os outros poderão descobrir os planos de um grupo revolucionário que está sitiado em Jerusalém. Mas podes contar comigo. Jesus sorriu, passou o olhar sobre aqueles dois homens notáveis e derramou a luminosidade da sua ternura sobre Pedro, agora com lágrimas nos olhos diante do terceiro candidato. Era um jovem fogoso, ardente, apaixonado, e Pedro recomendou-o, tocando no ombro do rapaz. Senhor, este fala. A sua garganta é uma flauta de ouro. Quando descerra o verbo, a melodia se espraia, as pessoas se encantam e ele está comovendo Jerusalém. Todos se convencem ante a beleza dos seus argumentos, como se ela tivesse uma tela de ouro incrustada no coração. Por ali passam as melodias da vida e todos se embevecem com o seu canto. Ele me disse que está disposto a dar sua vida jovem pelo êxito da boa nova. O rapaz voltou-se para Jesus e elucidou. É verdade, eu me darei. Aqui estou para doar-me. Acredito no seu ministério. Sei que você é embaixador de Deus, porque ouvi a sua palavra. Ela penetra o ser como se fora um bálsamo e tranquiliza como um unguento. A expressão do seu olhar desnuda-nos e a sua presença enternece. Desejo oferecer-me à sua revolução. Mas sou jovem. Somente por pouco tempo peço-lhe que me deixe casar primeiro, porque estou vinculado a uma família nobre de Jerusalém que me concedeu a mão de sua única filha e que traz como presente de casamento uma extraordinária herança que mudará minha vida e me dará os meios para a grande batalha. Está bem? Jesus novamente sorriu.
Agradeceu a presença das 3 personalidades maravilhosas e foi andando suavemente com certa indiferença. Pedro não suportou o silêncio, correu no seu encalço e o interpelou. Senhor, nem uma palavra? Não, Pedro. Mas são 3 candidatos, eles pretendem ajudar na revolução da Boa Nova. Eu sei, Pedro, eu sei. Mas, Senhor, eles não são candidatos comuns, são homens notáveis, são paranormais, são pessoas portadoras de muitos dons. Eu sei, Pedro, eu sei. Mas, Senhor, um deles vê, outro escreve e cura, outro fala. Eu sei, Pedro. E olhando o mar gentil que se derramava no rendilhado de espumas brancas, beijando as areias da Galileia, Jesus arrematou a entrevista observando. Sei que eles são portadores de altos dons, mas não te esqueças, um deles está preocupado com a sua posição social em Jerusalém e a revolução. O segundo deles está preocupado com a projeção social e com a glória do governo transitório. E o terceiro com uma herança. Estou atrás daqueles que não ambicionem nada, que se queiram doar sem qualquer retribuição. E ademais, Pedro, quero dizer-te que a humanidade sempre teve homens extraordinários e os terá, mas não te esqueças que acima deles estou eu, que são eles que necessitam de mim e não eu quem necessito deles. O meu reino, continuou Jesus, será feito daqueles que não têm nada a perder, porque já perderam tudo. Os que ainda estão correndo atrás da cobiça e da avareza, esses estão muito cheios de si, muito preocupados consigo para fazerem algo em favor da humanidade. Além disso, existe a morte que os não discriminará, porque veio para todos, enquanto eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que me segue, mesmo morrendo, viverá. E pegando Pedro pelo braço, saiu a caminhar nas areias úmidas da praia ao entardecer, deixando as pessoas importantes para lá. A doutrina espírita, que é o Cristo retornando, diante das importâncias que nos atribuímos, curandeiros e curadores, homens, fenômenos e fenômenos humanos, médiuns notáveis e notáveis médiuns, assevera que a doutrina está acima de nós, pedindo-nos que abandonemos tudo para seguir o reino de Deus, para que nos empenhemos na nossa transformação interior, porque será esse o patrimônio que nos acompanhará além e depois da morte. E é o único tesouro que nos fará refugir diante dele, porque somos o efeito do que fizemos e seremos o resultado do que façamos. Diante das nossas dores, nenhum homem notável, nenhuma pessoa importante mudará o nosso destino, que é nosso, por nós elaborado, o qual nós, sim, mudaremos, com a ajuda das pessoas amigas, dos corações afáveis, daqueles que nos deem migalhas de amor, gestos de ternura, tão sofridos como nós, pois só alguém que tem a alma dorida e o coração estiolado sabe avaliar a dor magoada de um coração entristecido. Só alguém que passou pela doença e pela fome, que experimentou amargura e solidão, sabe medir a dimensão da solidão, da amargura e da fome. É por isso que o reino dos céus é para aqueles que tiverem sede e fome de justiça, assim como de amor, porque eles serão repletados. Parece-nos muito oportuno recordar o ladrão do santuário de Olímpia e as 3 personalidades grandiosas que apenas se candidatavam ao reino dos céus, mas que não acompanhariam Jesus. Examinemos há quanto tempo nos temos candidatado e vejamos se já estamos acompanhando o Mestre.